E a novela, eu vi que a novela estava atual, né? Tava bacana, uma história que prendia, uma história bacana. A gente gravou aquela cena na subida da serra para Petrópolis. Foi bem bacana. Eu gravei 4 capítulos, mas fiquei contratada até 3 meses. Mas foi muito bacana. E contracenar com a Fernandinha também foi ótimo, porque a gente já tinha sido irmã em Bela comigo, então a gente já se conhecia. Então foi muito gostoso, foi muito cumplicidade entre nós duas, foi bacana, né? Foi fácil. Oi, Olá, tudo bom, tudo Tatiane? bom? Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Gosto, Imagina. quero até frisar aqui que há muito tempo, principalmente por essa alegria que você sempre me passou, tá bom? Quero deixar registrado. Obrigada, querido, obrigada. De vez em quando corta o seu áudio, mas em todo caso a gente vai seguindo, né? Como que você foi parar no Rio de Janeiro? Ah, sim, como que eu fui parar no vídeo? Olha, tô tendo a luz, olha isso, dei a luz, olha isso. Meu amigo, né, Vinícius? Aê, melhorou, Vinícius. Ah, melhorou muito. Como que eu fui parar no Rio de Janeiro? É porque eu estava fazendo Malu Mulher, já gravava, e aí eu gravava em São Paulo. E aí, como o Malu Mulher mudou o dia de gravação, a gente gravava segunda e terça. Tu vai ficar segurando, né? A gente gravava segunda e terça. Aliás, sexta e sábado. Aí eu vinha de São Paulo e vinha para cá gravar. Aí, quando mudou o dia de gravação, eu tive que me mudar para o Rio para estudar. E aí foi assim que eu vim para o Rio de Janeiro com 13 anos de idade. Então, estou aqui há 40 anos. Ficou legal. Ó, que iluminação boa. Ah lá, ficou bem legal. É isso aí. E Já faz falando, 40 anos que eu moro no Rio. Alô Mulher, abordava Hum, as polêmicas. E você sim, cansou, sim. eu lembro que ela fez teste, né? Fiz teste, mas eu já trabalhava na Tupi, né? Eu tinha feito uma novela na Tupi, aliás, já tinha feito 2 novelas na Tupi e 2 na TVS. Então, assim, experiência eu já tinha, só que não com temas pesados, vamos por assim dizer. Mas não tive tanto problema, porque a minha mãe sempre acompanhava e ela sempre lia os episódios antes de mim. E ela aproveitava, inclusive, ela sempre falava isso, ela aproveitava os episódios para bater papo comigo, para me ensinar, para aproveitar, entendeu? Já que estava tendo aquela oportunidade, então a gente aproveitava para conversar sobre tudo, né? Sobre as coisas da vida. E era bom, porque acabava sendo um ensinamento para mim também, e a minha mãe, né, tinha uma cabeça boa e aproveitava aquilo como, né? Agora era engraçado porque Malu era proibido para menores de 14 anos e eu tinha 12 no primeiro ano e 13 no segundo, ou seja, eu não podia nem estar lá, né? Porque assistir não podia. Falava sobre virgindade, aborto, eram temas fortes, né? Sim, mas era assim, era um tempo em que a censura, né? Vamos colocar assim, mas não é bem essa palavra, mas não é censura, eu acho que é de acordo com a idade, né? O programa se passava às 10 horas da noite, então, em tese, crianças de 14 anos, inclusive dizia, proibido para menores de 14 anos. As crianças de 14 anos, menores que isso, deviam estar na cama porque não eram temas, né? Não eram temas que deveriam ser abordados. Então isso era bacana, porque se você deixava seu filho ver, beleza, mas você sabia que aquilo tinha um conteúdo impróprio. Hoje em dia, né, vai meio que, né, então... mas é engraçado, assim mesmo eu encontro pessoas que tinham a minha idade, né, e que viam escondido, porque o pai e a mãe não deixavam. E você ganhou o troféu PCA por conta desse personagem, é isso mesmo? Foi, foi, Beatriz? ganhei de atriz revelação, a PCA. E assim, nem fui receber, porque não me mandaram convite. Então, eu recebi depois uma gravura que estava na mão da Irene Ravache, que ela estava acompanhando a Fernanda Montenegro, que naquele ano a Fernanda Montenegro também ganhou.
E aí, depois eu encontrei com a Irene, para mim foi um orgulho muito grande, porque eu gosto muito dela, sempre gostei, desde a época que ela trabalhava na Tupi, né? Eu achava ela maravilhosa, ainda acho até hoje. E aí ela depois me contando, eu fui assistir uma peça de um colega meu que estava com ela, e ele falou, é bom que você vai ver a peça que a Irene está com o seu prêmio. Eu falei, como? Quem? A Irene? Ele é. Aí eu perguntei para ela, ela falou que eu estava acompanhando a Fernanda e chamaram o seu nome, ninguém levantou, eu levantei. Eu falei, nossa, morri, que honra. Mas assim, não me mandaram convite, não, né? Fiquei triste, porque é um super prêmio, que eu gostaria muito de estar lá, né? Mas, Com enfim, certeza. ok. E foi nessa época que você conheceu a Monique Curi? Foi. Eu a conheci nos testes, né? Então, muito engraçado, porque eu me esqueci, ela estava na minha frente, assim, eu falante pra caramba. E aí comecei a conversar com ela, você de onde? Você disse que eu me lembro dela olhar pra mim, e ela também peguei a pessoa falante também, pronto, ela me deu Sério? bola, não prestou, né? Não prestou. Aí ficaram assim, isso é Belo Horizonte. Tá. Você já fez televisão? Ela, não, eu já. Olha, que papo de fila. A gente tinha uma fila, eu não me lembro se essa fila era pra gente entrar no estúdio e fazer. Era uma coisa assim. E aí eu sei que eu bati altos papos com ela, foi muito engraçado. Agora, cruzar mesmo, aí a gente se perdeu. Engraçado que ela pegou a personagem, aí ela fez 5 Uhum. episódios, né? Aí saiu, foi para outra coisa. Daí a gente se cruzou, acho que se eu não me engano, a gente voltou a se cruzar em Bela comigo. Sim. Mas naquela época a gente não tinha muito essa coisa de trocar telefone e tal. Depois, coincidências da vida, que eu vim morar aqui onde eu tô hoje, mais perto dela, e aí um dia a gente se cruzou, ela já, né, adulta, eu também, e a gente, eu tô morando aqui, eu falei, eu também moro aqui. Aí já era época de celular e tal, aí que a gente começou mesmo a se falar, e falei, gente, o mundo é pequeno, a Copacabana é enorme, É. o Rio de Janeiro é enorme, e ela tinha ido para Belo Horizonte, voltado, olha isso, aí vim morar perto de onde eu moro, quer dizer, era pra gente se encontrar e virar amiga mesmo, né, uma coisa incrível, né. Pois é, ela é uma querida, então vocês ainda foram vizinhas. Você vê? E somos amigas até hoje, que é uma pessoa maravilhosa, quer dizer, a pessoa que a vida me trouxe quando eu tinha, né, 12 anos, e aí depois, né, a gente se separou e hoje a gente é amiga de novo, e muito amiga, né? Bacana isso, né? Conheço ela desde pequenininha, imagina, é muito engraçado isso, né? Acho Muito que a gente é parte da interessante. comunidade, muito legal, né? Aí fizemos a gente fez Salve Jorge, né? Fizemos Baila Comigo, que não conta, porque Baila Comigo ela era de outra turma, então realmente nem me lembro se a gente se cruzou. Talvez foi naquela reunião de elenco, e olha lá, acho que naquela reunião de elenco a gente se cruzou. E depois em Salve Jorge, sim, que foi mais intenso em Salve Jorge, porque, embora também a gente não contracenasse, porque ela era da parte do Rio, eu era da Turquia, mas a gente se cruzava sim nos estúdios, e aí a gente já era amiga. Às vezes eu ia com ela para gravação, então aí a gente já era bem amiga mesmo. Perfeito. E Narjara, eu tenho uma curiosidade sobre Papai Coração. Porque eu Hum, andei pesquisando, você tinha apenas 9 anos e você exatamente. trabalhou com a família Goulart. Como é que foi Exata, com isso? tudo. Nossa, foi maravilhoso. Eu estava revendo algumas coisas esses dias no YouTube e morrendo de rir, porque geralmente eu só vejo no meu celular, aí fui ver na televisão, gente, é muito engraçado, assim, me ver, escutar minha voz, é uma sensação muito engraçada, né? E, e ver algumas coisas que eu fazia que eram muito intuitivas, todas elas intuitivas. E, da forma como eu fazia, da forma como eu dizia o texto, que não tinha uma. Eu só decorava e nenhum diretor me falava para, né, para fazer assim, para fazer assado. Eu tinha umas coisas que eu. Deixa eu ver. Eu fazia essas coisas, eu digo, gente, da onde eu tirava isso? Não, mas eu acho que não sei o que. Eu digo, gente, como é que pode, né? Assim, era engraçado. E aí o diretor não falava nada, né? Era o meu jeito de falar. Eu achava que aquilo era o meu jeito de representar. E realmente foi maravilhoso, porque eu fiz um teste, digamos, a Tupi fez um teste escondido com 3 atrizes. Eu, uma outra menina que tinha feito uma novela na Record, que ela tinha experiência, e a Maria Cecília, que era aquela menina da Patotinha, que depois veio ser da Patotinha, né? Ela nem sonhava, um amor de menina. Que depois ela até fez mais novela, depois ela fez o teste comigo,
E depois ela fez Meu Rico Português, ela fez umas novelas na Tupi, depois que ela virou uma das meninas da Patotinha, aquele, né, ótimo conjunto juvenil, infanto-juvenil. E nós três estávamos fazendo testes, digamos assim, escondidos na Globo, aliás, na Tupi. E aí a Tupi resolveu, para movimentar a coisa, a Tupi resolveu fazer olha, estamos fazendo testes, não sei o que, anunciou para todo mundo. E não avisou para a gente que era um teste meio, né, fajuto, que era para chamar atenção. E aí, quando eu cheguei lá com a minha mãe na Tupi, era mais de 5 mil meninas com polícia e tudo. Aí a gente assim, por onde a gente entra? E ninguém era uma promoção, era para promover a novela. E aquilo foi uma tremenda sacanagem da Tupi com a gente ali, né? Eu acabei entrando na fila e foi a primeira vez que eu vi o Paulo Goulart, porque até então a gente estava fazendo teste só com o diretor e tal. Aí foi a primeira vez que eu vi o Paulo. Aí o Paulo, quando me viu, a gente você tinha que entrar, e eu olhava para ele e falava Puff, porque a personagem falava Puff, né? Aí o Paulo olhou para mim e disse assim: Olha, M7, ela parece comigo. Aí eu fiz assim, pra ele. E realmente eu parecia muito com o Paulo Goulart. E a gente já estava fazendo o teste, mas eu ainda, se eu não me engano, eu não tinha contracenado com ele ainda. E aí eu fui contracenar com ele depois em vários outros testes, porque o Carlos Zara não me queria. O Carlos Zara era o diretor da. Engraçado que depois o Carlos Zara foi ser meu pai, gente fina, né? O mundo é um ovo, né? E ele não me queria, ele era o diretor artístico da Tupi, ele queria uma outra menina que tinha feito com ele a Barba Azul. Que, né, para quem não sabe, a Barba Azul teve o remake na Gata Globo chamada. Comeu. Mas o original é a Barba Azul, tá, gente? É uma novela maravilhosa da Ivani Ribeiro, na Tupi. E eu assisti. E aí, essa menina tinha feito filha dele e ele queria, porque a menina já tinha. Essa menina era a loira do Lavu, para ser filha do Paulo Goulart. Ele não me queria porque, como eu não tinha feito nada, ele ficou com medo. Eu era protagonista, mas aí não deu certo, eu ganhei. Então foi maravilhoso, foi incrível. Foram 200 capítulos, a novela teve 200 capítulos. E a original é argentina, né? A novela é argentina. E aí, depois, há pouco tempo, né? O SBT comprou Carinha de Anjo. E depois refez, inclusive, mas ela não é mexicana, ela é argentina. E aí a Televisa, aí o argentino vendeu, inclusive, para vários países de língua latina. E elas foram adaptadas, mas o primeiro lugar foi o Brasil. Então, e o nome original era Papai Coração mesmo, Papai Coração, né? E para nós virou Papai Coração. E aí depois mudaram para Carita de Lancho, lá no México. Mas basicamente a mesma história. Só que a minha personagem chamava Maria Cristina, né? Titina. Que delícia, adorei saber, grande experiência. E Narjara, você fez muitos comerciais. É verdade que o seu primeiro comercial foi de macarrão instantâneo? Foi. Na realidade, o primeiro de figuração foi do Lanches Mirabel. Era praticamente uma figuração, tinha 3 anos e meio. Não, eu ia completar 4. Eu ia completar, a mamãe sempre falava isso. Era 3 anos e meio para 4, mas eu fazia uma figuração, mas era eu não me esqueço, era no estúdio, era figurante assim, porque todo mundo era figurante, era só as crianças, a gente rodando no. Eu prefiro Lanches Mirabel, eu prefiro aquele monte de criança comendo Lanches Mirabel. Só que aí, nessa figuração, porque tinham vários, eram 10 crianças rodando num carrosselzinho pequenininho, daqueles que você vê em parquinho, não, parquinho de diversão não, em pracinhas, né? E botaram dentro do estúdio, e aí, então aparecia assim, eu lá, já apareceu. Só que aí o produtor de comercial me viu, porque, né, eu tinha o cabelo da sua cor, eu queria puxar, carinha de oriental, e aí quando ele me viu, ele falou com a minha mãe, e aí ele falou assim, sua filha está inscrita aqui na minha mãe, falou, não, porque eu vou fazer um comercial em breve e eu vou chamar ela. E aí foi. Aí, então, meu, assim, comercial mais relevante foi do Miojo Lá. O lançamento do Miojo Lá no Brasil. Aí era uma família. Eu, o menininho e o pai e a mãe comendo macarrão que estava chegando no Brasil. Tem tempo, gente, tem tempo. Que engraçado. Gostei muito de saber. Olha só, eu fiz uma enquete perguntando para os noveleiros qual personagem
eles mais gostam da sua carreira. Hum, E sabe qual foi a grande vitoriosa? qual? Foi a personagem Bel, de Amor com Amor se Paga. Adoro, adoro. É verdade que você era irmã da Cláudia Hanna e Isso, você era uma isso, vilã. isso, exatamente. Uma vilã, nossa senhora, casca grossa. Era uma vilã casca, eu era ruim, feito cão chupando manga. E eu adorava, eu amava, assim, porque foi praticamente a minha única vilã, assim. E eu vinha de personagens muito doces, com a carinha boazinha. Eu nunca me esqueço que o Geraldo Cazé, né, o pai da Regina Casé, na época, ele era o diretor artístico do Sítio do Capão Amarelo. Muito gente boa, querido. Ele cruzou comigo, assim, na rua da Globo. Ele falou assim: Narjara, eu sabia que você era boa atriz, mas agora você se superou, você é maravilhosa. Obrigada, ele adorava ele me adorava. Então, assim, é bacana, porque quando você faz uma vilã, e assim, você tem uma carinha, né, toda, eu me vejo assim, eu vejo muito no YouTube, né, eu me vejo, realmente eu não me reconheço, não, é bem, bem bacana, assim, e não me reconhecer é bom, né, é bacana, porque a Bel era muito malvada, e ela era malvada por, assim, por ela, mas ela tinha um motivo. A Ivani era maravilhosa para escrever, então ela tinha um fundamento, não que tivesse uma desculpa, mas a menina tinha uns argumentos, né? Então, que não eram válidos, mas eram argumentos, que é bom para os pais ficarem espertos. Então, eu gosto muito da Bel. Eu me lembro quando eu comecei a fazê-la, eu li assim a sinopse e aí mostrei para minha mãe. Eu falei, nossa, essa personagem é maravilhosa. Minha mãe olhou para mim e falou assim: não acho. Eu falei, pois eu acho. E aí eu me lembro que eu comecei, sim, primeiro capítulo eu já comecei bem metida, assim, bem, falei, gente, eu preciso fazer ela muito nojenta. Eu preciso fazer com que as pessoas tenham nojo dessa menina, porque ele é um pé no saco. Então, eu comecei a fazer bem. Tudo que ela falava era com empate, assim, aquilo me dava um prazer, porque era uma coisa tão gostosa de fazer, que eu tinha que me montar, que não era assim, né? Então, foi muito bacana fazer, assim. E ao longo da novela, eu tive muito contato com a Ivani Ribeiro, e ela então foi incluindo cenas da Bel, porque ela começou a gostar muito de mim, e ela queria até que eu virasse a protagonista da novela, mas não ia rolar, né? Só que aí ela conseguiu, inclusive, arrumar até um par romântico para mim, que na original dela, que era a Camomile Bem Me Quer, não tinha. E quem fazia era Marisa Badrizandra, que é outra atriz que eu amava, né? Linda. Maravilhosa. Cheguei a Essa atuar com ela. novela, essa novela eternizou o Ari Fontoura, né? Ele era o grande Exatamente. avarento no Correia. Maravilhoso. Maravilhoso. Essa novela porque todo mundo assim, é um monte de vaca, né? Tá parecendo uma correia para trancar a geladeira, tá, né? Tá muito atual. E aí vão fazer um remake dela, talvez para 2022, né? Isso. Vamos ver, vamos ver. Tomara que dê certo. Vou ficar com ciúminho da Bel, mas. Daí você era irmã da personagem da Cláudia Hanna Isso, e só que a Cláudia também Hanna tem era você. uma adotiva. Então, esse aqui era o problema, entendeu? Na realidade, eu só tinha um irmão, que era o Miguel Falabella, imagina, louro de nós. Se bem que ele não era louro, ele tinha um cabelo tão bonito, o cabelo dele era quase assim da cor do meu, mais castanho, assim, cabelo original do Miguel, coisa mais linda, assim, um castanho. Não sei se ele pintava, mas eu acho que ele não pintava, não, porque ela era muito jovem, não tinha motivo para pintar, eu acho que ele não pintava, não. Era um castanho meio acobreado, assim, aquele olho azul. Eu falei, meu Deus, só eu, irmã de um gato desse, né? Mas é muito engraçado, a gente se divertia tanto, meu Deus do céu, a gente se divertia muito, porque eu não gostava dele na história e nem ele também, né? E só que a gente se curtia demais, né? Então era muito engraçado. Teve até um caco que ele colocou, né? Eu fazendo as unhas, afiando as garras, Bel, Que né? demais. Era muito bom, a gente se divertia muito. E foi nessa novela também que você foi a filha do saudoso Adriano Reis. Foi maravilhoso, maravilhoso. Adriano, nossa, gente boa pra caramba. Ator de uma naturalidade. Eu tenho uma cena com ele, assim, que ele me esculhamba, assim, ele é tão natural, além de lindo,
né, natural demais, é um amor de pessoa, e eu já convivia com ele, assim, então era muito gostoso. E a Beatriz Lira, que era outra fofa, né, a Beatriz Lira tinha cenas com ela que eu não gostava dela, a minha personagem, e a gente se amava, então era complicado, de vez em quando tinha uns ataquezinhos de riso, assim, eu olhava para ela, porque ela me pegava, eu estava sempre desafiando ela, então era difícil fazer cena com ela, porque eu amava ela e ela me amava, né? E a gente se odiava na história, né? Então era muito engraçado, de vez em quando dava uns ataques meiozinho de riso, sabe? Porque nossa, era uma delícia. A Beatriz Lira é de uma doçura também, de uma bondade sem igual. A minha família era muito legal, muito. Estão perguntando aqui no bate-papo se você tem irmãos. Não, sou filha única. Eu sou filha única. Ah, também. Sou filha única. Agora, Narjara, eu tenho uma pergunta que mandaram do meu xará, o Eduardo, sobre um personagem na novela Selva de Pedra. Uhum. Ele fez uma em Selva de Pedra e fez a icônica cena do Assis que marcou a história. Deu Foi. Deu, foi muito legal, porque eu não tinha visto, né, só vi no original em 86, depois nunca mais eu vi, né, 85, nunca mais eu vi, então foi engraçado ver, assim, eu estava acompanhando no Viva para poder me rever, então foi muito legal, deu saudade, sim, poder me rever com 20 anos, né, gente, o tempo passou, foi muito legal, e a novela, vi que a novela estava atual, né? Tava bacana, uma história que prendia, uma história bacana. A gente gravou aquela cena na subida da serra para Petrópolis. Foi bem bacana. Eu gravei 4 capítulos, mas fiquei contratada até 3 meses. Mas foi muito bacana. E contracenar com a Fernandinha também foi ótimo, porque a gente já tinha sido irmã em Baila Comigo, então a gente já se conhecia. Então foi muito gostoso, foi muito cumplicidade entre nós duas, foi bacana, né? Foi fácil. Então você conseguiu acompanhar ela inteira no Viva? Eu não acompanhei inteira, mas acompanhei alguns pedaços, sim, e fiquei curiosa, porque eu não me lembrava, né? Não me lembrava mais. E gostava muito da personagem da Torlone também, que quem fez foi a Dina Sfati antigamente, né? E eu não cheguei a ver Selva de Pedra. Eu não sei se quando reprisou, mas teve uma época que reprisou em Branco e Preto, Vale a Pena Ver de Novo, acho até que eu cheguei a ver, porque eu não cheguei a ver Selva de Pedra, porque na época eu não sei se eu era pequena demais e nessa época eu não via novela, porque assim, eu cresci vendo a Tupi, porque na minha casa pegava a Tupi, aí em São Paulo. Então também, por incrível que pareça, a Globo não era a potência, né, que foi sendo ao longo do tempo. A Tupi era melhor no sentido de rede, no sentido de pegar mesmo, de transmissão. Então tinha lugares, por exemplo, eu morava na Liberdade, em São Paulo, e a Globo não pegava. Então tinha umas coisas assim, era difícil. Era um tempo, gente, de antena externa, dessas coisas todas, então não pegava. Então a Globo na minha casa não pegava. Então eu cresci vendo a Tupi. E aí depois eu mudei também, aí me acostumei com as novelas da Tupi, então eu quase não via novelas da Globo, por exemplo, essas novelas mais antigas eu quase não vi. Vi muito tempo depois. Que legal. Em 87, você fez um grande sucesso, a novela de Amar. Isso. Foi com Lauro Corona, Cissa Guimarães. Carlos Beleza, isso. Quais são as melhores lembranças dessa novela tão boa? Eu acho que, assim, a cidade cenográfica, que era incrível, porque a cidade cenográfica era em Guaratiba, perto da onde era a cidade do sítio do Capão Amarelo. E tinha muito mosquito, meu Deus do céu, como tinha mosquito. Mas era uma cidade tão linda, com um trilho de bonde, era tão fofa. Era a segunda novela que o Jaime Monjardim estava dirigindo também, então o Jaime tinha uma coisa muito de cinema, então as noturnas eram muito bacanas, porque tinha uma coisa de um fog, né? Já era uma leitura que o Jaime quis dar de cinema, então era uma novela plasticamente muito diferente, que tinha uma leitura de cinema que na época a gente não via. E as roupas, né? Apesar de eu ser da parte pobre da novela, que eu era a sobrinha do padre,
Mas a gente se divertia muito, né? Eu, a Rosana Garcia e a Luísa Thierry, que era a primeira novela dela. Então a gente se divertia muito, a gente ria muito nos bastidores, nossa, era muito gostoso. E a gente gravava na Cinédia também, não gravava nem na Globo, não gravávamos na Globo, na Globos Quintas, a gente gravava na Cinédia, nos estúdios em Jacarepaguá, bem perto de onde é o Projac hoje, né? Mas a Cinédia era um estúdio que onde se fizeram vários filmes maravilhosos, né? E coincidentemente a dona era mãe de uma colega minha de colégio, quer dizer, né? Muito interessante. E era gostoso porque a gente ficava ao ar livre. Então era meio prenúncio do Projac, assim, a gente ficava ao ar livre, era bem interessante. Tem boas recordações. E conhecer o Lauro Corona? O Laurinho eu já conhecia desde. Eu tinha feito uma peça com ele em 80. A gente fez uma peça chamada Simbal Marujo. Eu conheci, se eu não me engano, eu não sei se eu conheci o Laurinho na casa da Glorinha, não me lembro, mas eu acho que sim. Porque o Laurinho falou de mim numa revista que ele deu entrevista. Ele falou de mim, perguntaram para ele quem que ele gostava dessa nova geração, e ele falou de mim sem nem me conhecer. E depois eu acho que eu encontrei com ele na casa da Glorinha. Porque depois ele se mudou para uma casa pertinho da Glorinha, onde a Glorinha tinha comprado a casa, o terreno e estava construindo, e aí ele também, então acho que a gente ficou amigo ali. Aí a gente foi fazer essa peça, que era a produção dele, Simbá, e fizemos Baila Comigo. Então quando a gente fez Direito de Amar, a gente já era, né? Pena que a gente quase não contracenava. Mas ele era muito engraçado, né? Pessoa hilária, gente, era muito, muito gente boa, faz muita falta. Parceiros. Também estão perguntando como foi trabalhar e conhecer a Lídia Bronde. A Lídia era uma gracinha, a Lídia também foi em Bala Comigo, que a gente se conheceu, foi em Bala Comigo, e a figura, a Lídia era uma figura, ela é um pouco mais velha que eu, e ela sempre foi muito espiritada, sempre foi muito criança, gente boa demais. Depois a gente trabalhou em Homem Proibido, Bala Comigo a gente também não se cruzava, né? Só na reunião de elenco e tal. Depois em Homem Proibido, sim, porque aí o meu irmão, que era o Edson Celulari, gostava dela, então a gente tinha umas cenas mais próximas. Era muito engraçado porque a Lídia às vezes não enxergava, então ela fazia assim, né? Aí ela, não liga não, se eu passar por você sem cumprimentar, não é que eu sou antipática, não é que eu não enxergo. Por que você não usa óculos? Ah, não uso não, a gente é uma figura. Muito engraçado, sempre assim, aquele jeitinho dela. É o jeitinho dela mesmo, sabe? Essa pessoa pra cima, alegre, muito gente boa. É uma criatura adorável de se trabalhar. Ótima atriz, né? E assim, fico contente que ela encontrou o espaço dela, que ela não quis mais saber, e por um motivo dela, que ela não quis e tá feliz, tá bem. Então, sabe, assim, fico muito feliz por ela, porque é uma opção dela e ela tá feliz, tá bonita, tá alegre, tá. Isso é que importa, né? Claro que a gente sente falta porque é uma ótima atriz. Mas, beleza, pelo menos ela encerrou a carreira dela do jeito que ela quis. Então, admiro muito. Pessoa adorável. Concordo. Agora também me perguntar se é verdade que o pai ele foi dentista. Sim, seu xará, Eduardo. Sério? Eduardo. Ele era dentista, sim, ele foi dentista, meu avô também, então eu teria que ser dentista, nem pensar. Desde criança eu queria ser atriz, não ia rolar. Meu pai era um dentista apaixonado pela profissão, doutor Eduardo Tureta. Eu estou aqui com várias perguntas. Pode fazer. Do Ricardo. Ele tem uma curiosidade. No auge da revista Playboy, nos anos 80, auge da Playboy, pintou algum convite? Eu estava sem contrato e fui lá na Globo, né? E aí o diretor falou, você tá gordinha. Imagina, você na fase da adolescência, você, né? Aí fui, emagreci. Aí quando eu emagreci, mas eu não sabia que ia ser a Bel. Aí depois eles me chamaram para fazer a Bel, mas aí eu fui só, fui lá para dizer, já emagreci, tá? Já tô bem, então teve essas coisas assim.